de Deus, os evangelhos vão nos dizer que no decorrer desse caminho, Pedro ele vai tendo também atitudes humanas, claro, porque Pedro é um ser humano, cheio de falhas, cheio de limitações, assim como eu, assim como você, com muito amor a Jesus, assim como eu, assim como você, porém repleto de limitações, ainda com um homem velho dentro de nós, ainda com um homem velho gritando dentro de nós. Essa luta desigual, já dizia um santo, que eu não lembro o nome agora, essa luta desigual, é uma luta desigual, do homem novo que ainda está nascendo, do homem novo que ainda é embrião, que precisa crescer, que precisa ser alimentado, contra o homem velho que já está crescido, já é maduro. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? Olha a luta louca que vivemos, que enfrentamos. Encontramos Jesus assim como Pedro e nos encantamos por Ele, abandonamos tudo por Jesus. Só que o homem velho continua lá dentro. O homem velho com as suas concupiscências continuam lá dentro, gritando, nos agredindo. Esse homem velho continua mandando. Que luta injusta é essa? Enquanto o homem novo ainda é embrião, nasceu ontem no encontro com Jesus, ainda precisa amadurecer. E é esse processo que Pedro vai passar. Pedro vai passar por um processo de transformação. Assim como eu, assim como muitos dos que estão assistindo, Pedro tinha a característica de ser um homem bruto nas palavras, um homem um homem cheio de feridas dos seus relacionamentos, cheios de preconceitos que a sociedade já tinha colocado dentro da sua cabeça e dentro do seu coração, de marcas por causa da sociedade na qual ele vivia. E como é difícil passar por isso, mudança, conversão é a metanoia, a transformação, essa mudança. E é uma mudança que não acontece de uma hora para outra. Se engana você se você achar que de uma hora para outra as coisas mudam. Não é bem assim. É um processo que precisa ser trabalhado dentro de nós. Precisamos trabalhar a conversão todos os dias, a cada momento. E Pedro passa por isso. Um certo dia Jesus estava conversando com os discípulos e falava que ele ia morrer na cruz, que ia dar a sua vida. Pedro, como eu falei, cheio do amor por Jesus, ele vai dizer assim: Senhor, eu não vou deixar não. E Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, ainda hoje, nesta noite, você me negará 3 vezes. E Pedro não entende aquilo. Passado algumas horas, como diz a palavra de Deus, Pedro nega Jesus 3 vezes, antes que o galo cante. Imagine a dor daquele homem em saber que não conseguiu ser fiel. É a mesma dor que eu e você sentimos quando tentamos viver a fidelidade a Deus e percebemos que não conseguimos. Essa é a dor que Pedro sentiu. É a dor que você está sentindo. É a dor que eu sinto. É a dor que nós que estamos aqui no estúdio sentimos. Toda vez que tentamos fazer o bem, queremos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal que não queremos. Já diz São Paulo. Essa é a dor que Pedro sentiu. Porque conversão não acontece de uma hora para outra. Mudança de mentalidade, isso é conversão.
Converter não é mudar as vestes. Conversão não é simplesmente estar na igreja, se trancar dentro de uma igreja e não sair mais de lá. Conversão é mudança do próprio ser. Começa aqui dentro. E daqui de dentro começa a vir para fora. Pedro demorou a ouvir isso, a perceber isso. Mas ele percebeu. Ele percebeu no dia que Jesus, após a sua conversão, após a sua ressurreição, Jesus vai ter um novo encontro com Pedro. Ele aparece para os discípulos na praia. E ali, diante dos discípulos, Jesus chama Pedro à parte e começa a caminhar com Pedro pela praia. Está lá no capítulo 21 do Evangelho de 2 João. E vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Jesus vai dizer: então, apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, te amo, tu sabes. Jesus vai dizer de novo: então, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece, porque ele percebeu. E ele para aquele momento, na tristeza de ouvir pela terceira vez o questionamento de Jesus. E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro que se ele o ama? Porque 3 vezes o Pedro negou. Então 3 vezes era para curar o coração de Pedro. E mais, diz o texto original. O texto original vai dizer que Jesus não fala das 3 vezes: Pedro, tu me amas? Diz o texto original: Pedro, tu gostas de mim? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Na terceira, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Porque gostar é uma coisa, amar é outra. E nós precisamos atingir o grau do amor. O grau que Deus quer que alcancemos é o grau do amor. Jesus diz isso bem claro no Evangelho: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se não amamos a Deus sobre todas as coisas, dificilmente conseguiremos alcançar essa conversão, essa mudança de vida, essa metamorfose. E isso dura. Aliás, isso pede tempo, pede paciência de nossa parte. E Pedro aprende a lição. É preciso mudar aos poucos. Conversão é passos, um passo após o outro, dia após dia, sem se cansar, sem voltar atrás, sem titubear, como dizem os antigos. Isso é mudar de vida. E é essa mudança de vida que o Senhor quer trazer, essa compreensão, que é preciso ter misericórdia consigo mesmo e reconhecer os processos que passamos. E nesses processos que vivemos, encontrar o grande amor de Deus, que cura e que liberta. E quando encontrarmos esse amor que cura e liberta, as marcas do passado serão passadas e elas não terão mais poder sobre nós. Elas não nos deixarão mais cabisbaixos, tristes, amargurados, porque o amor de Deus será o tudo, o suficiente. Aí a mudança de vida estará no seu auge. Mas leva tempo, gente. Não é de uma hora para outra. Por isso precisamos pedir a Jesus: Senhor, cuida de mim. Eu te convido a você